Ora bem, isto é mais um vídeo sobre sistemas baseados em regras, Rule-Based Systems. A primeira questão é o que são os sistemas baseados em regras? Sistemas baseados em regras são muitas vezes conhecidos por sistemas baseados no conhecimento, ou Knowledge-Based Systems. Como é que se constroem? Ora bem, geralmente há a interface que faz a aquisição do conhecimento através das entradas que são feitas pelo programador, pelo projetista, e através sempre de uma, ou quase sempre de uma Graphical User Interface. Depois temos uma base de conhecimento que tem duas bases de dados, uma de factos e outra de regras. Temos o motor de inferência, onde está, toma a decisão e onde é que ocorre o raciocínio. O que é a extração do conhecimento? A extração do conhecimento é a parte em que basicamente se pega no conhecimento dos humanos e se introduz nas máquinas. Não é? De uma forma é complicado fazer esta extração do conhecimento. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas sabem fazer qualquer coisa, mas não sabem explicar porque é que a fazem. E então cabe a estes engenheiros, chamados os engenheiros de conhecimento, ou os knowledge engineers, transformar conhecimento implícito em conhecimento explícito que possa ser manipulado e armazenado num computador. Portanto, esta parte da extração e representação do conhecimento é fundamental nos sistemas policiais, os chamados expert systems. Mas o que é um expert system? Um expert system é um sistema computacional capaz de emular um perito humano, não é? Lá nesse caso. Ou seja, tem de ser capaz de resolver problemas, de aprender e tomar decisões. Aplica-se em quase todas as áreas, muitas das quais estão aqui, por exemplo, medicina, direito, meteorologia, agricultura, etc. Um exemplo prático que toda a gente tem nas casas, quase sempre, agora é o robô aspirador. Claro que o robô tem sensores e estes sensores vão introduzir informação no sistema através de uma interface de sensores, bem como os comandos dados pelo utilizador, por exemplo, o programa que ele vai ter que seguir, na aspira para aspirar. Os dados são atualizados, isto é chamado muitas vezes a working memory. Temos as bases de regras que depois vão ser consultadas para que o motor de inferência tome uma decisão sobre os comandos que são transmitidos aos atuadores. Portanto, o tipo de regras que é utilizado nesta base de conhecimento geralmente toma a forma de regras if, then e são chamadas regras de produção. Portanto, um tipo de regras, basicamente, a regra tem um antecedente contém uma condição que tem de ser satisfeita, e se for satisfeita, então executa-se o consequente da regra. Pronto, aqui há alguns exemplos de regras, por exemplo, se alguma coisa é verdadeira, então executar uma ação. Se está frio, então ligar o aquecimento, mas o que é frio? O facto de frio é verdadeiro se a temperatura de um sensor é menor que 10 graus. E é falso se a temperatura é maior ou igual a 10 graus. Portanto, há uns conceitos importantes são uma regra disse engatilhada ao trigger se o seu antecedente é verdadeiro, disse disparada se foi utilizada e se não foi disparada disse que falhou. Como é que se decide então qual das regras engatilhadas se dispara? Portanto, o motor de inferência tem de ter alguma maneira de fazer isto e pode fazer usando vários métodos, tais como estes dois que são os mais conhecidos, que é o encadeamento para a frente, o chamado forward chaining, e o encadeamento para trás, chamado backward chaining. No encadeamento para a frente, este forward chaining é dito que é data-driven, ou seja, guiado por dados. Portanto, os factos de memória de trabalho são atualizados a partir da informação introduzida desde o último ciclo, examinam-se as regras através dos antecedentes, se forem satisfeitos, são engatilhadas e constituem então um conjunto que é o conjunto de conflito, dos quais, da regra que esteja no conjunto de conflito, só uma é que pode ser disparada. E como existem vários métodos, que eu falei nas aulas, e não vou falar aqui, mas vamos ver no exemplo. Portanto, o raciocínio, então, para a frente, começa a partir dos dados disponíveis. A memória do trabalho é comparada com a parte esquerda, ou seja, com o antecedente da regra. Isto é importante. Enquanto que o backward chaining é goal-driven, é guiado pelos objetivos, portanto, vai-se começar então a ver a memória de trabalho comparada com a parte direita das regras, o consequente. Okay. Vamos então ver um exemplo que é a classificação de animais.
Pede-se então consiste num sistema simplificado para classificar animais baseados num conjunto de regras. Pretende-se aplicar um encadeamento para a frente e para trás. Vamos começar para a frente. Os factos são estes três, R1, R2 e R3. Temos três factos, três regras e três factos. Estes factos vão preencher a memória de trabalho para começar. Portanto, começamos por pôr na memória de trabalho: o animal voa, o animal tem penas e o animal é um voador exímio. Através destes factos vamos ver qual dos antecedentes é que é cumprido. O animal voa, tem penas e é um animal voador exímio. Ora bem, tem penas, logo na primeira é verificada. O animal tem pena. Não é? Portanto, esta aqui vai ser engatilhada. O animal voa, não está cá, também está, mas não põe ovos. Portanto, não pode, esta parte aqui não é verificada. E o animal é um pássaro, também, desculpem, não é verificada. Portanto, só R1 é que vai para o conjunto de conflito. Disparamos então R1 e vamos ver qual é que é o facto novo, ou factos que adicionamos. Neste caso, é só um, que é o animal é um pássaro. Colocamos então este aqui, o animal é um pássaro, como um facto novo na memória de trabalho. E vamos outra vez observar quais as regras que agora são engatilhadas. A R1 continua a ser. Ora bem, temos aqui o animal é um pássaro. A regra 3 passa a ser engatilhada. Colocamos a regra 3 também lá, disparamos a regra 3 e o que é que acontece quando a regra 3 é disparada? Colocamos então agora este facto que é o animal é um albatroz na base na memória de trabalho. Como não há mais nenhuma regra que seja engatilhada, são as mesmas, isto constitui então a paragem do processo. Okay? Pronto, vamos ver agora o exemplo do encadeamento para trás. O facto era, o animal é um albatroz. Vai ser este facto que vai ser colocado na memória de trabalho. Temos aqui os factos, as regras, desculpem, e vamos então verificar um animal é um albatroz, portanto, a regra, vamos ver o consequente, e esta regra é que é engatilhada, R3, ok? Que é o que está aqui. E também é a regra que é disparada. Estão aqui a ver? Portanto, disparando o R3, neste caso, vamos ter dois factos novos. O animal é um pássaro e o animal é um voador exímio, que são adicionados à base de trabalho, à base de memória de trabalho, está bem? A partir daqui, o animal é um pássaro e é um voador exímio, passamos a ter também esta engatilhada e esta também. Portanto, a R1 e a R2 estão ambas engatilhadas agora. Vamos decidir que a primeira cumpriu o critério foi a R1, é a primeira a ser disparada. E, portanto, como é a primeira a ser disparada, vamos então ver, vamos passar a ter o facto que é o animal tem penas. Não é? Portanto, passamos a ter mais um facto que é o animal tem penas. E neste caso, agora vamos disparar o R2. O R2, vamos pôr mais dois factos, que é o animal põe ovos e o animal voa. Chegamos a um ponto em que não tínhamos mais nenhuma evolução e, portanto, estava essa paragem. Ora bem, não sei se me enganei